Papo Mineiro hoje, numa prosa sobre design, sobre moda, com o diretor criativo Anthony Diniz. Todo mundo conhece, né? É uma pessoa privilegiada, que adora o que faz e faz acontecer. Isso que é muito importante. Por isso que ele está hoje no Papo Mineiro, né? Pós-graduado em design e produtos de moda no Senai. Eu esqueci de perguntar para ele como é que pronunciava isso. Tech Rio de Janeiro. Depois ele conta para nós. Diretor criativo da marca Calandra, presidente da Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais, famosa ACRI. Eu participei dessa inauguração dessa associação. Foi muito bom esse momento. É do Conselho hoje Estadual de Cultura, do Design e pelas Artes Visuais, e também do Conselho Estadual de Turismo, pela moda. Seja bem-vindo, Antônio. Eu vou chamar de Anthony ou de Antônio? Eu gosto mais do Anthony. Vou continuar com o Anthony. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hernani. Tudo bem? Boa tarde ao pessoal que vai ouvir a gente, né? Senai C-Ticket do Rio de Janeiro. Tirando a sua dúvida e dúvida da pronúncia. Então, Hernani, eu comecei muito novo na moda, né? Eu comecei como modelo fotográfico na década de 90. Então, eu era modelo... Eu lembro. Eu era líder de mercado, né, nessa época de eventos. Eu era modelo da famosa agência que tinha em Belo Horizonte, da Neneca Moreira, né? E ela tinha um time de modelos muito expressivo, né? Naquela época, na década de 90, a moda pulsava no Brasil, né? Como um todo. E aqui em Minas, em especial em Belo Horizonte, também tínhamos vários eventos de moda, né? Então, eu comecei ali e achei que era legal esse caminho. Só que eu já fazia faculdade e a minha formação mesmo de graduação é de matemática, física e desenho geométrico. Assim, Opa! Todo matemático é muito bom criador e muito bom pensador, né? Ontem eu estava ouvindo a história de Platão e ele cita isso, né? Que todo matemático é muito bom pensador, muito bom criador. E daí as coisas foram acontecendo. Eu fiz alguns trabalhos como modelo e depois eu conheci uma pessoa que fez... foi minha madrinha, né? Vamos dizer assim, na minha carreira aí na moda. Primeiro foi a modelo Ariá. Quem nunca ouviu falar sobre Ariá, né? Ariá era uma das melhores modelos de Belo Horizonte, fazia todos os eventos de moda de Belo Horizonte, e ela me deu várias dicas, e depois eu acompanhava ela nos cursos, né? Porque ela dava curso de modelo, e dali também eu fui aprendendo. E aí eu também virei professor, né, de postura e andamento, trabalhei na agência do Márcio Machado, na famosa Script, e ali eu formei muita gente junto com ela na área de modelos, né, e manequins. E a moda é assim, a moda ela é uma teia, né? Acho que todas as profissões são assim. E dali eu já logo conheci Moema Tedesco, né? Em memória, que foi uma pessoa importantíssima também na minha carreira e que fez um trabalho para a moda na capital, em Minas, muito importante. Moema era editora do Jornal de Casa, né, primeiro,
E eu trabalhei com Moema muitos anos como stylist, né, do jornal, fiz várias matérias, produções para ela. E a gente trabalhou junto nos eventos do famoso, né? Aqui, quando não tinha esses grandes eventos, assim, da área de moda, né? Porque hoje a gente tem os produtores de moda. A gente tinha os produtores, que era Jorge Norman, quem nunca ouviu, né, falar sobre Jorge Norman. E Jorge Norman fez a primeira feira de beleza em Belo Horizonte, que foi a Fêmina. E a gente, naquela época, já fez um negócio muito de vanguarda, né? Foi no Minas Centro, era uma feira de beleza e que estava ali cosméticos, produtos de cabelo, de tudo tinha nessa feira. E aí eu fui convidado por Moema para fazer um stylist do desfile que ia acontecer lá no terceiro piso, né? Porque o Minas Centro, antes de reformar, ele tinha um terceiro piso onde se faziam os eventos. E era um desfile conceitual, onde a gente ia mostrar joias. E eu nunca tinha feito nada nesse sentido, né, de ser produtor de um grande evento. E aí ela pediu que criasse, olha para você ver bem, criasse um look que a gente pudesse mostrar as joias. Só que ela falou que ela não queria nada preto, nada de malha, nada agarrado, né? Porque usava muito fazer umas coisas para o lado mais justo, mais Padaiada, né? Eu falava que era padaiada. Aquela padaiada. Aquela época, a gente não tinha ainda malha com elastano. Não existia. Não tinha. Aí eu falei com a Moema assim, Moema, eu estou pensando em fazer uns vestidos de tricô, com um decote V bem profundo, costa, frente, e bem mais justo ao corpo, meio sereado. Ela falou assim, nossa, eu adoro essa ideia. Quem vai fazer? Eu falei assim, não sei, porque a gente não tem esse tecido, de tecido plano, isso não vai ficar bonito. E aí a gente construiu, né, alguém, eu não lembro na época quem foi que teceu esse tricô para a gente, teceu o tricô, cortou-se os vestidos, fez os acabamentos, acho que eram 20 vestidos. E aí tinha o Tony Rodrigues, que eu não sei se você lembra, que ele era um artista plástico, e o Tony fez as capas que usava por cima desse vestido, eram umas capas cinza. Os vestidos eram pretos e as capas eram cinzas. E ele fez um tingimento especial para isso. Era uma coisa assim, foi muito, muito vanguarda. E as modelos tinham uma gola de vinil branca, onde a gente colocava as joias. E isso entrava, olha para você ver, a passarela tinha um fosso. E aí dançava-se um balé, que era do núcleo artístico, apresentava e depois tocava. A trilha era maravilhosa. Eu lembro que quando entrava as modelos, era Carmina Burana. Então você apagava e elas entravam do fosso, uma a uma, com essas capas cinzas e paravam, depois tiravam as capas, aí aparecia aquele vestido com as golas brancas e as joias, né? E uma maquiagem muito especial, um cabelo muito especial. Então, aquilo ali foi uma vanguarda em termos de produção. De produção, de desfile e de outras coisas. Depois a gente fez com ele aquela Unilar, que era feira de cozinha, né? E a gente teve um patrocínio da C&A, aí eu lembro que a gente fez um desfile da C&A também lá, era tudo muito, muito bacana. Depois
eu fui ficando conhecido como stylist e eu fazia também o Minas Moça Mulher, né, que teve até a participação da Luísa Brunet, era com Carlos Claré, Nilson Farias, e aí a gente foi crescendo nesse sentido, né, no sentido de produção de stylist, na época chamava produtor de moda. Aí Moema virou para mim e falou assim, Antônio, por que você tem tanta criatividade, por que você não faz não entra nisso, monta uma marca, faz alguma coisa, não seja um estilista. Naquela época não existia curso, não tinha curso de estilismo. O curso de estilismo, o primeiro curso da UFMG foi em 96, se eu não me engano. Eu não fiz esse levantamento, mas acho que era 96. E aí, nesse intervalo, eu fiz um curso de modelagem. Eu aprendi a modelar. E eu gostava muito do masculino. Então, eu aprendi a fazer roupa masculina. E aí, eu tive uma confecção junto com um amigo, que era uma camisaria mais especial. A gente trabalhava só com tecido 100% algodão. Era uma coisa mais moderna, né? Que na época as camisas não eram tão justas, né, como é hoje. Eram umas camisas mais largas, com mais volume. E aí a gente hoje vou mostrar os músculos. E aí a gente fez e tal, mas era muito difícil aquela época, né? Se você não fosse conhecido, não tivesse um lugar, um ponto de venda, até hoje tudo é muito, muito, muito complicado, né? Essa venda. Mas a gente não tinha uma venda digital, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha internet, gente. Era difícil demais viver, né? Produzir e vender. Acho que a única coisa era da Ana Maria, né? O único canal que tinha eram os jornais e as revistas, né? E aí eu fiz esse curso, montei essa camisaria, mas ela não deu muito certo. E em um dos eventos eu conheci o Marcelo Durães, que hoje é o Marcelo Blade Runner, né? Marcelo Blade, que foi dono da marca Blade Runner, uma marca masculina, de conceitual, né? Ele era muito autoral no que ele fazia, e ele me convidou para trabalhar com ele. Eu tive roupas dele. E eu fui trabalhar com o Marcelo, fazia modelagem, toda a modelagem da marca Blade Runner, e logo após ele falou, não, vamos ficar aqui no estilo também. Aí eu comecei a criar, a fazer parte do estilo, né? Fiz por 10 anos a marca Blade Runner, até aquela confusão toda de plano, nem lembro se era plano cruzado, plano não sei o que, era época de Sarney, sei lá que plano que era, e o Marcelo não aguentou, fechou, né? E eu tive essa vivência muito importante na minha vida, que foi a vivência da alfaiataria masculina. Porque o pai era um alfaiate Era um alfaiate de primeira, né? De primeira. Primeiro, sou irmão Durões, né? E a gente atendia também, tinha hora que o seu irmão, porque ele era muito, não é que ele era explosivo, ele era muito aberto, ele era muito alegre para poder atender qualquer tipo de pessoa, né? Qualquer cliente. Tinha hora que ele chamava a gente na alfaiataria. Vem cá me ajudar. O que você acha que vai para... E ele atendia, né? Não só os empresários, mas todos os políticos. Eu atendi várias vezes junto com ele, Nildo Cardoso, né? Francelino Pereira, o Maurício Campos. E aí a gente foi aprendendo essa vivência dele, né? Como que ele atendia bem, como ele tratava... era muito generoso, né? Demais. Muito generoso. Muito, muito. E assim, as pessoas, eu não sei, né, Hernani? Você deve entender, e eu acho que muito aqui do público não entende, que a alfaiataria é comparada à alta costura feminina. Sim.
que é para poder fazer um terno, né? Hoje, numa alfaiataria mesmo, que tem uma vivência, o homem vai lá 8 vezes. Ele prova primeiro, depois prova tudo alinhavado, depois prova com enchimento, depois prova com intertelo, manga, aí para pregar a manga, prega a manga uma vez, vai lá para não, o sorrimano fala, não, isso está para trás, pode vir para frente. Não, tá bom. Era assim umas 3, 4 vezes o cliente ia lá só para alinhavar a manga. A gente é cansado, a gente é cansado. Eu que não gosto muito de fazer isso, fazer aquilo, mas queriam fazer, aí eu ia deixando, né? Eu lembro que eu ganhei um smoke. Foi toreado o trabalho, né? Não tinha igual. Deu que ficou pronto, eu adorei. Né? Mas eu acho que eu fui umas 10 vezes. Tudo tinha que ser certinho. Ele era extremamente rigoroso, né? Como é uma alta costura, né? E o homem, quando saía de lá com o terno, vamos falar, ele brilhava, né? Porque todo mundo reconhecia, né? É uma época que a moda mineira, né, repercutia muito nos outros estados, porque as festas em Minas Gerais eram deslumbrantes, riquíssimas. As joias saíam dos cofres, fantásticas, né? E liderado pelo trio, né? Liderado pelo trio, a Ana Amélia, a Zilda, né? A Denise Gutierrez, e também tem a Helena de Castro. Eu até brincava que ela era minha tia, eu falava assim, Helena é minha tia, ela confessava, eu sou tia dele. Então, assim, eu tive essa vivência muito importante na minha vida de alfaiataria, né? Então, assim, quando fala de alfaiataria, eu sei aonde que eu estou pisando, né? Onde é a construção, tanto feminino como masculino. A gente sabe onde tirar o defeito, a gente sabe onde fazer. E eu trabalhei lá há muito tempo, mas ainda continuei a ser estágio, porque o povo o Marcelo não importava, né? De eu ser estágio, e aí eu trabalhei em outros eventos, como eventos do Grupo Mineiro de Moda, né? Fazia camarim, fazia o backstage de alguns desfiles, né? Participava de tudo, quando o Grupo Mineiro fez o primeiro desfile ali no Quinta Avenida, que foi uma coisa, né? Era Paulo Ramalho. Então, assim, a gente tem uma trajetória, né, na moda. E dali do Marcelo, Você chegou a viajar para assistir desfiles em Paris, Milão? Sim. Quando eu saí do Marcelo, eu fui para o universo do jeans, né? Então, eu fui trabalhar em Juiz de Fora, numa marca em Juiz de Fora, que era só jeans. E eu não sabia quase que nada de jeans. Também foi um aprendizado, porque para trabalhar com jeanswear não é fácil. Jeans encolhe, jeans depois que lava, encolhe. Tem uns que não encolhe. Na hora que seca, numa temperatura, o trem é bem mineiro, né? A peça vira, encolhe, fica minúscula, vira infantil. Então, assim, foi um aprendizado muito grande. E lá eu comecei a viajar com pesquisa de moda. Então, eu ia para Paris, Londres, Milão, Nova York, sempre 2 vezes no ano. E quem foi minha madrinha nisso foi a Rose da Caridon. Lembra da Rose? Da Caridon? Ela que me levou a primeira vez que eu fiquei em Paris, eu fiquei na casa da cor, que naquela época era tudo muito caro, né, gente? Não é como é hoje. Então, assim, a gente pega ali e vai embora. Eu fiquei junto com ela na casa da Corrin, que era a assessora de imprensa do Ayrton Senna, e ali também eu fiquei conhecendo muito da vida, né, desse campeão de Fórmula 1. Tem algumas coisas autografadas dele e ela me deu, né, eu não sei se foi uns carros, se foi
Eu acho que foi uns carrinhos que ele deu e eu dei meu sobrinho. Não sei nem se isso está com ele, deve estar, porque meu sobrinho é apaixonado. E das últimas vezes que eu fui em Paris, que eu estive com ela, eu fui no Grande Prêmio de Manicourt, né, que é em Manicourt, e assisti um grande prêmio lá dele, e ele ainda era vivo. Então, tem essas nuances na vida da gente que faz moda. E eu viajo ainda de pesquisa, sempre vou a Londres, Paris é que eu gosto, eu acho Londres muito bacana. O que acontece em Londres, a gente vai ver refletindo na moda daqui tem hora que a gente não entende, né? O que está lá, depois é que você fala, nossa, mas eu tinha visto aquilo lá e não prestei atenção. Mas é porque Londres é muito vanguarda, né? Londres é terra da moda, do papel, do cabelo. Eu adoro, eu acho lá muito bacana. Tem umas perspectivas, uns bairros, uns nichos muito particulares, né? Que só quem conhece Londres é que sabe pesquisar, né? O que tem da moda internacional. Hoje, eu acho que as pessoas são muito autênticas em fazer as coleções, né? A gente viaja hoje muito mais para ver arte, ver o que está na rua, ver os movimentos, né, que está acontecendo, ver cores. A gente não vai mais muito que antigamente era procura de modelo, né? Trazia muita coisa, se copiava muita coisa. Hoje não. Hoje você vai mais nessa vibe de inspiração mesmo cultural, porque a moda ela é uma cultura. E a gente tem que transformá-la com esse poder que ela tem Em produto, um produto, né? Porque a moda ela faz um hiato com a política, com a arte, com os movimentos, com tudo, né? Então o estilista ele é um grande artista, né? Porque até hoje eu fiz um parênteses com uma pessoa mais cedo de cultura popular, e ele me falou assim, pois é, Antônio, você é tão respeitado e tal. Eu falei, mas o povo acha que estilista é elitista e não gosta de estilista, não. Não está respeitando. Acha que estilista é uma profissão muito elitista. A gente não é elitista, a gente é artista, né? O próprio secretário nosso num desfile, falou que a gente é bruxo, né? Porque a gente transforma um movimento em apelo, em palavras numa passarela, né? Fala bruxo, porque não quer falar mágico, né? Porque a gente faz coisas mágicas, né? Também. Eu já fiz umas produções corporativas que ninguém acreditava. Né? Você tem que pôr sua criatividade para valer, né? Ninguém entende, né? Aquele momento, aquela hora, o que você quer falar ali, né? Então, hoje, a moda tem esse poder. Não hoje, né? Começou lá com a nossa querida, que já faleceu também, Vivienne Westwood, que fazia a política mundial, né? Os seus protestos nas camisetas. Né? Ela foi a grande percussora de fazer os grandes protestos, né? de ambientais, políticos e outros nas camisetas. Né? Quem nunca teve uma camiseta da Vivienne? A lojinha era lá na... Ai, fugiu o nome aqui. Na Kings Road, lá depois do reloginho. Era a lojinha dela, era ponto de referência para qualquer estilista que quisesse pesquisar sobre ela, era lá. Então, assim, eu vi muitos movimentos, né, que hoje o povo fala que é dono, nascer, por exemplo, o movimento punk. A primeira vez que eu viajei, eu assustei em Londres, né? Porque a gente ia ali no mercadinho, na High Street Kensington, que tinha um mercado, né, de um lado, que é onde os punks ficavam, e vendia as suas peças de roupa, as bijuterias,
e tudo mais que eles produziam. E do outro lado a gente tinha Hyper Hyper, que era não era um galpão, era tipo um mini shopping de 2 andares, onde ali era os novos talentos de Londres nasciam ali, naquele lugar. Então, assim, já em 96, Londres já era conceitual nessa coisa que todo mundo hoje fala em coleção autoral. Então, assim, ela já tinha isso na década de 90, 96, 98, 2000, bombava, todo mundo ia ali para poder ver. Londres tem também o famoso bairro lá de onde nasceu a cantora, né, a Amy. Esqueci o nome aqui, Hernani, estou ruimzinho de cabeça hoje. E lá também lá tem tudo, né? Lá tem moda, tem decoração, tem artesanato, é onde... Mas coisa com cultura, né? É cultura. Coisa com cultura. Lá era antigamente, em 1800, né, no século passado, era onde os ingleses guardavam os cavalos, né, e as carruagens. E hoje lá funciona nesses galpões essas mostras de decoração, de moda, é tão engraçado que lá também tem noite, né? Então, por exemplo, você entra dentro do galpão, tem um monte de gente vendendo camiseta, roupa, moda, brinco, bijuteria, é tudo relacionado à moda. Quando você olha para o teto, assim, você vê aquele monte de coisa de boate, de coisa. É porque depois eles recolhem aquilo ali, vai para um lugar e à noite aquilo ali vira uma boate, né? Então, assim, bem... Londres tem os seus particulares, né? Que Paris já não tem isso. Né? Paris tem só o mercado das pulgas. Paris é o glamour, né? Paris é o glamour, né? O glamour, né? Assim como o italiano também é a coisa do vestir bem. O italiano, né? Para quem conhece a Itália, conhece os 2 grandes centros, né? Que é Firenze, Milão, Roma, são grandes centros de moda. Eu, quando fui a primeira vez em Milão, eu fiquei impressionado com o setor masculino de Milão, o homem de Milão, né? Como que ele vestia, como que ele sabe segurar um terno, né? Porque não é, Hernani, vamos combinar, não é qualquer homem que segura um terno como o italiano segura. Ele sabe qual que é o sapato que ele vai pôr, a meia que ele vai colocar. O lencinho no bolsinho. Aí depois eu fiquei conhecendo um cabeleireiro que era de na Ribeirão das Neves, não, é ali Leopoldo, e ele morava lá. Quem me apresentou foi o Rogério De Luca, que teve o salão mais famoso de Belo Horizonte, onde iam todas a sociedade, artistas, iam todo mundo lá, que era o Batom, né? O Batom era ponto da moda em Belo Horizonte, era o salão da moda em Belo Horizonte. E aí ele me apresentou o Carlinhos, e eu fiquei conhecendo o Carlinhos, até cheguei a ficar algumas vezes na casa do Carlinhos, e ele me contava que o homem italiano é igualzinho à mulher, né, brasileira. Vai no salão de 15 em 15 dias para poder cortar o cabelo, aparar a barba, tirar os cabelos da sobrancelha, que está fora de lugar. Então, assim, um homem italiano, ele realmente tem um cuidado com a aparência extremo, fora que cuida do corpo, né? Com academia, com corrida, com esportes, né? Que eles fazem demais. Então, assim, é um desfile, né? Você ia ali para atrás da igreja
do OMO, né, na Vitória Emanuele, nas galerias, era um desfile de moda. E aí você ia ali por trás, na Via Santa Andréia, que era os lugares mais famosos, onde estava a Prada, Dolce & Gabbana, e outras marcas importantes italianas, era um desfile de moda, tanto a mulher como o homem, né? E a gente que vinha, né, de um país que a moda começou muito tarde, né? Que vamos falar, né? Que moda no Brasil 60, né? Que a gente começou a ter Ela tem 60 anos. Ela tem 60 anos. Ela tem 60 anos. Que a gente começou a ter alguma coisa, porque era tudo influência europeia, vinha tudo de fora. Eu não sei se você, claro, você lembra da famosa loja na Avenida Afonso Pena, que chamava Casa Guanabara. E era de 4 andares, e ali tinha tudo, né, que vinha de fora, vendia Chanel. A minha avó teve como é que é, sua lojinha, né? Ela ia em São Paulo, comprava um trem todo e tinha uma clientela fantástica. Tinha uma clientela fantástica. A Casa Guanabara... Conheço bem essas coisas, Sloper, Guanabara, essas coisas todas eu conheço. A Casa Guanabara vendia Chanel, a Sloper, né? Mais recente, também tinha, né, essa cultura europeia. Só depois de muito tempo que a moda brasileira surgiu realmente com os estilistas, né, com os criadores. E aí a gente teve precisa ter um pouco de competição, precisa ter um pouco de competição, né, para crescer. Isso aconteceu em alguns momentos. Isso aconteceu em alguns momentos, e isso é muito importante. Né? Eu vejo hoje isso sem concorrência, todo mundo quer fazer na mesma linha. E aí a gente começou com esse movimento, né, dos estilistas brasileiros, especialmente os mineiros, né, que se destacaram aí, o Grupo Mineiro, mas fora o Grupo Mineiro a gente teve as marcas como Divina Decadência, Sputnik, Discretimia, Fortin, né, que eram a parte do jeans. Tivemos outras marcas mais recentes aí que fazem muito sucesso até hoje, como Fátima, Scofield, Calandra, Essenciale, e são inúmeras. E o povo vai falar assim, você não falou hoje, como é que você vê a moda? Você acha que ela vai crescer de novo? Olha, eu acho que tem tudo, o mercado de moda tem tudo para crescer, né? Depende desse crescimento que você está falando, se for economicamente, a gente está passando por momentos aí de empresas, né, que têm 30, 40 anos que estão desistindo, né, de produzir e de até ficar no mercado pelo momento econômico que o Brasil passa. Né? Isso eu não posso falar que nós estamos a mil maravilhas, porque nós não estamos. O setor não está. Então, a gente e olha que isso aí, eu já passei por todas as crises financeiras que esse país teve, junto com o setor da moda. Né? Mas eu nunca vi, na minha vida, tinha participado de uma coisa que foi essa coisa da pandemia, né? E que se fechou tudo mundialmente, isso realmente eu nunca passei, e que teve gente que ali na pandemia não quis continuar porque enxergou outra coisa, e muita gente não sobreviveu à pandemia. Então, o setor vive momentos complicados desde a pandemia. Se eu te falar que, por alto, a gente deve ter umas 20 a 25 marcas mineiras que fecharam, acabaram. Se for. Foram. Né? Mas isso faz parte da história, né? Isso também faz parte da história, né? A gente põe a culpa da pandemia, mas às vezes a pessoa já estava com dificuldade. Vem a pandemia, põe a culpa da pandemia. Piorou. Mas a gente também tem marcas, né, que vem surgindo, né, vem substituindo.
Então, o mercado, ele é assim mesmo, o mercado da moda, né? Ele é cíclico, né? Ele, uma sai, outra entra, e vai entrando, e vai fazendo mercado, e vai fazendo nome, e vai tendo projeção aí regional, depois nacional, depois internacional. Então, assim, é um mercado muito seletivo, né? E eu acho não, tenho certeza, o mercado mineiro de moda é um grande celeiro de exportador, de estilista, né, de criador. A gente tem grandes nomes aqui em Belo Horizonte e aqui em Minas Gerais, né, também. E são pessoas que precisam ser mais valorizadas, ter mais respeito com a trajetória da pessoa, né? Porque hoje as pessoas não têm esse respeito. Ah, é fulano, tá velho, precisa de renovar, né? Lagerfeld ficou, acho que 60 anos, né, na Chanel. Não precisou de renovar, ele morreu. Como outros ficam, né? Claro. Então, esse conceito de velhice na moda, de estar ultrapassado, não existe, né? Pelo menos no mercado internacional, não. Os estilistas continuam. Os que não continuaram foi porque não quiseram continuar. Mas mesmo assim faz trabalhos de moda, faz assessoria, entra em equipes, né? De moda. Então, Querido, nós já estamos chegando, já até passamos um pouquinho, que o papo está muito bom, mas eu queria que você deixasse uma mensagem. O papo está bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente àqueles jovens que estão querendo chegar, querem ser estilistas, né? Assim como também tem muito jovem querendo ser chefe de cozinha, né? Mas na moda quer ser estilista, né? Quer ter uma produção eu acho que é um própria, ter uma sonho, criação. né? O que você diz para eles? Ô, Hernani, eu vou dizer o que eu sigo e sempre segui e ainda sigo na minha vida. É só uma palavra: humildade. Calçar os chinelinhos da humildade, né? Porque você vai entrar num mercado dificílimo de convivência, e se você impor tudo que você quiser, você não vai fazer nada e não vai conseguir nada e vai ficar com isso, né? Ah, eu não consegui nada. Humildade. Eu sempre fui muito humilde nas coisas que eu consegui, que eu fiz, né? Aí na área da moda, na área cultural, sempre ouvindo. E hoje, o estilista que tem mais trajetória, tem mais vivência, adora trabalhar com o novo, com o estilista novo. Porque os meninos têm ideias, né, maravilhosas, mas é preciso de moldar esses meninos. Então, Mas não sabe outras coisas, não sabe outras coisas. não sabe tirar um defeito, né? Porque o estilista não é só o que desenha maravilhosamente e larga para lá, não tem isso, existe um processo, né, de fabricação. Então, por exemplo, você que faz a linha aí de prêt-à-porter ou de alta costura, ou o que seja, né, vestido de festa para vender, você tem que saber fazer prova de roupa, você tem que falar com o modelista, ó, eu não quero isso assim, isso daqui não é esse caminho, o que você acha? Vamos fazer 2 godês, 3 godês, eu quero volume, isso daqui a gente vai abrir nesga, aonde que a gente vai mexer no molde aqui para arrumar, arrumar uma pence de buço, eu quero que tire daqui, Então, quer dizer, o estilista ele tem que ter esse domínio. Outra coisa que eu tenho visto e tenho percebido é que alguns meninos que estão formando não têm um processo de costura, né? Esse processo é importantíssimo, porque como que ele vai desenhar se ele não sabe o que une uma parte com a outra na roupa, né? Isso é importante, né? É um processo, ele tem que ter pelo menos uma noção. Isso não é teórico, isso é prático, né? Lá fora, né? Hoje aqui, as universidades, eu faço um trabalho, né?
com a CRI, com as universidades, todos os alunos sabem costurar e sabem modelar. E isso é importantíssimo para eles, porque muitas vezes você vai pegar um modelista que vai fazer um teste com você. Fala assim, não, eu não sei fazer isso, não tem como fazer esse desenho. Tem sim, eu vou te mostrar como que é, né? Então, assim, existe essas disputas no setor, como existe em qualquer outro setor do trabalho, né? Tem uns que se acham melhores do que os outros e querem fazer teste com as pessoas. Então, conhecimento, humildade e sempre estar fazendo cursos, fazendo aperfeiçoamentos, isso é importante para qualquer pessoa da área criativa. Lógico, sempre. Querido, Sempre. obrigado. Obrigado a você, Nani. À disposição. É bom conversar com gente que sabe do que está falando. Né? Eu não falei nem um terço, né? Porque eu tenho 41 anos de... Mas depois você pode voltar, né? Você vai depois contar a mais gente coisas. faz uns papos mais específicos. Eu estou pensando em criar mais outras coisas, então a gente vai fazer assim, uma mesa redonda para uma discussão boa de um segmento. Isso é bacana. Né? Tá bom, querido. Um grande abraço, querido. Outro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tivemos aí uma aula, né, gente? É uma aula de uma pessoa que sabe fazer, que sabe o que é importante. É isso que a profissão sempre quer, né? Qualquer que seja a profissão. A pessoa saiba do que está fazendo e que goste do que está fazendo. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.